Já estamos voltando aqui, sim. Continuamos a falar de Covid. Infelizmente, vamos ter que continuar a falar de Covid, até mesmo porque ela está voltando com um pouco mais de preocupação nos últimos dias com o aumento de casos eh, desse vírus no nosso país. E a APRO, CIDESP e SINDICINE são três órgãos, três instituições que regulamentam algumas diretrizes na área. Então, na verdade, fazendo comunicado para recomendações para frear os contágios por Covid-19, ok? Então vamos lá, dá uma lida aqui, ó. Em decorrência do recente aumento do número de casos de contágio por Covid-19 e da consequente elevação do número de internações, as entidades representativas do setor audiovisual do Estado, APRO, CIAESP e Sindicine, divulgam comunicado a profissionais, empresas e demais agentes do mercado com recomendação das seguintes medidas. Quais são elas? Utilização de máscaras N95 PFF2 em ambientes fechados e no transporte público, afastamento imediato e testagem dos profissionais que apresentarem sintomas característicos da Covid-19, em caso positivo, testagem de todos que tiveram contato com os profissionais afastados contaminados, respeito às regras de distanciamento mínimo, em especial nas áreas de convívio e refeição, conclusão do esquema nacional completo para Covid-19 com vacinação de todas as doses disponíveis para cada grupo. Ou seja, são três órgãos ali do estado de São Paulo, que é um grande polo de produção audiovisual, e eles estão colocando todas essas recomendações para que a gente não cesse. Então, eu vejo todos eles com uma extrema pertinência. Por exemplo, as máscaras N95 são uma das mais recomendadas enfim, pela questão da segurança, do material utilizado, né? Ele consegue conter bem no seu sistema de filtros ali um bom isolamento da área nasal, que é uma das áreas que o Covid gostam de atuar, né, de entrada através do corpo das pessoas, que é a via nasal. E todas as outras recomendações em que envolvam um agrupamento de pessoas dentro de uma filmagem cinematográfica, né? A gente sabe que no audiovisual, especialmente no cinema, que as grandes produções, né, as séries e principalmente os longa-metragens, não tem como. Você precisa de pessoas para gravar. Você precisa de gente ali para estar fazendo isso acontecer. Isso é extremamente normal. Mas as recomendações que eles estão recomendando, que eles estão aconselhando a gente, são naqueles momentos que tem mais pico, né? A área de convivência, quando você está num take ou outro, aí tem maquiador, tem pessoa sendo maquiada, cabeleireiro, enfim. As áreas de refeições, principalmente, né, o que tem um grande agrupamento de pessoas. E a questão também da conclusão, né, do esquema vacinal, porque é extremamente importante para não... E isso está acontecendo agora, principalmente, o aumento dessa propagação, ela está acontecendo porque o Brasil, infelizmente, não aprende e continua ou não atualizando o seu esquema vacinal ou simplesmente não vacinando. Que é pior. E isso dá a possibilidade de novas linhagens, como está acontecendo agora da Covid, de estar sendo criadas, sendo propagadas e elas começarem a aumentar a sua ação pelas comunidades, né? Pelos países afora. Então, o que eles estão sugerindo é justamente isso, para não acontecer o pior, que é parar. Mesmo com algumas produções que tiveram, principalmente algumas propostas com gravações remotas, mas eles estão recomendando isso para que justamente não pare
como teve de algumas vezes que nós tivemos as paralisações, principalmente na primeira vez, o grande pico ali, né, da pandemia, quando infelizmente todos tivemos que ficar, ou todos não, porque no Brasil isso não aconteceu, mas alguns, alguns obedeceram as recomendações de ficar em casa e infelizmente o segmento do audiovisual teve que assim como a cultura e a economia criativa teve que sofrer bastante e ainda hoje sofre por conta das paralisações, né? Então a APRO, a CIAESP e a Cincine já estão colocando e muito bem recomendados agora para que a gente não possa ter o que a gente teve em situações anteriores, que a gente teve que realmente fazer essas paralisações. Aqui tem umas aspas que eu acho que na verdade o comunicado oficial deles, e a gente vai ler aqui só para dar uma complementada também, que eles falam o seguinte, ó. Informamos que estamos atentos às dinâmicas e aos cenários sobre a Covid-19 para que possamos atuar prontamente conforme a necessidade. Ressaltamos a importância da integralização do esquema vacinal disponível. Estar vacinado com a dosagem atualizada continua sendo a melhor forma de evitar o agravamento do quadro clínico em casos de contágios, como também proporciona um melhor índice de imunidade coletiva ao diminuir sensivelmente as taxas de contágio. As medidas aqui descritas têm caráter recomendatório, porém lembramos que a responsabilidade sobre o ambiente do trabalho é da empresa e que o profissional também deve colaborar observando todas as medidas e recomendações aqui previstas e determinadas a fim de evitar a contaminação comunitária. Ou seja, é um título, estão dizendo, mas basicamente olha, nós estamos recomendando, nós estamos dando algumas dicas, mas a responsabilidade é principalmente de você, empresa, e principalmente você, que é um profissional que está aí na frente de trabalho, que precisa ganhar esse dinheiro para sustentar sua família, tenha os cuidados necessários para que a contaminação não cresça, como aconteceu algumas vezes nesse país aqui que não aprende. E eles estão certíssimos nesse sentido, né? Porque só a gente que trabalha ali no audiovisual sabe o quanto foi ruim você trabalhar de casa. Eu tive 4 produções que eu executei aqui em Manaus pela Audiblanc, todas de maneira remota. Saiu alguma vez ou outra numa questão de necessidade mesmo de produção, mas 99% das vezes a produção toda eu fiz entrevistas também, que eram web documentários, e a gente fez tudo de maneira remota, mas ainda assim a gente teve uma série de complicações nesse sentido, e só a gente sabe o quanto é difícil fazer uma produção audiovisual, em que as pessoas são elementos fundamentais para que isso possa acontecer, e muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas, dependendo do tamanho desse material que vai ser gerado. Então, tá aqui, fica o recado. São instituições paulistas, se não me engano. São instituições paulistas, se eu não me engano, mas que a gente possa ter essa recomendação em todos os estados brasileiros. Que a gente possa, sim, continuar tomando esses cuidados para que Deus não permita isso, mas que a gente não volte com, pelo menos, com fantasmas do que a gente teve há pouquíssimo tempo atrás, né, de cenas pavorosas aqui em Manaus, gente sem ar, uma coisa tristíssima, em que a gente via as redes sociais com o obituário, né? Todo mundo lamentando que eu perdi um pai, ou uma mãe, um irmão, um tio, uma avó. A tendência é que isso não aconteça agora, se Deus quiser, se assim Ele quiser, isso não aconteça. Mas eu só tô lembrando pra gente tomar o cuidado para que isso não possa realmente de fato acontecer, porque o pior problema que nós tivemos no meu entender da pandemia no Brasil foi o próprio brasileiro. Então que a gente continue mantendo os nossos cuidados aí, que tudo ocorra
certinho, que as nossas produções não parem e que os cuidados sejam tomados.